muito bom dia. Está no ar mais um Pode Falar nessa sexta-feira. Sempre trazendo assuntos diferentes, distintos, curiosidades, a gente aprendendo mais sobre as profissões também. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui no Pode Falar promotor de justiça Edson de Mello Menezes. Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite, promotor. E bom dia, Samara. Obrigado pelo convite de você. Que legal. É um prazer falar sobre os assuntos da profissão, do Ministério Público, nossa atuação. Muito bom. Obrigado pelo convite. Edson, para a gente começar a te conhecer um pouquinho mais, como é que deu essa tua opção pela área jurídica? Bom, a gente vai ter que voltar algum tempo aí, né? Uhum. Alguns anos. A minha decisão inicial era, eu sempre quando era moleque, eu queria ser da Força Aérea Brasileira. Olha! Eu queria ser piloto de avião. Uhum. E era um sonho de moleque, né? E inclusive fiz alguns concursos na época para FAB, né? Uhum. Acabei não passando. Mas enfim, sei que quando chegou na idade de fazer vestibular, eu não pensava na época em ser promotor, né? Isso no início do vestibular ainda. Mas eu via a área do direito, eu tinha alguns amigos, assistia filme onde despertava aquela atenção pela área jurídica, né? E então eu sempre quis fazer concurso público. Então, na época eu pensava, vou ser delegado da Polícia Federal. Uhum. Achava uma profissão muito, muito bacana para se seguir na época, né? E quando comecei a fazer a faculdade, daí passei no vestibular, comecei a fazer a faculdade, no primeiro ano eu já consegui estágio na Promotoria de Justiça. Então foi ali que realmente a paixão pelo Ministério Público já me atacou ali, e a partir dali eu decidi, né, nos primeiros meses já, que é aquilo que eu queria para mim, para minha vida, para o meu futuro, né? Então ali foi uma sequência de estudos, desde a faculdade já, né, já comprando livros, já se dedicando, já atuando, né, como estagiário, nas funções do estagiário, mas ali a gente aprende muita coisa, e acompanhando júris, acompanhando casos, estudando, vendo livros mais direcionados à vocação do promotor de justiça. Então ali que despertou, né? Então quando eu terminei a faculdade, um pouco antes de terminar a faculdade, eu acabei fazendo 2 concursos para o MPF, isso um ano antes de terminar, concurso para servidores, né? Uhum. Acabei passando, terminei a faculdade, fiquei 5 anos trabalhando no MPF como servidor, e nesse período justamente eu usei como um período de estudo, né? Porque eu sabia que, primeiro, que eu teria que me sustentar até passar no concurso público, né? Que era o cargo de promotor de justiça que eu almejava ao final. E eu precisava de um tempo de estudo, um tempo longo, né? A preparação para o cargo de promotor de justiça não é uma preparação a curto prazo. Então ela é uma preparação a médio e longo prazo. Então aí alguns levam 2, 3, 5, outros 10 Nossa. anos, né? No meu caso foram 5 anos, né? Fiz 3 concursos e foi uma evolução. Então, graças a Deus, em 2013 eu passei, em 2014 eu assumi. Né? E sempre foi aqui em Santa Catarina? Sim, sempre. Esse é um detalhe importante. Eu sou gaúcho, né? Mas sempre quis fazer concurso aqui, sempre gostei muito do estado. Minha faculdade fiz em Chapecó, então tinha uma ligação muito grande com Santa Catarina, né? Gostava muito do estado e sempre fiz concurso aqui. Ou seja, a minha vocação, o meu estudo foi direcionado para passar no concurso do Ministério Público de Santa Catarina. Que legal. Que graças a Deus acabei passando em 2013, final de 2013, em novembro. Então são 9 anos de MP já. Vai fazer 10 anos agora em 10 anos. Novembro. Né? Que legal. Da posse. E aí, você já atuou em muitos locais, assim, nesse tempo, Edson? Como é que foi? Sim, a carreira de promotor de justiça, ela naturalmente você ingressa no cargo de promotor de justiça substituto, né? Então, quando é aprovado, as vagas disponíveis, a escolha, né, um critério de posição no concurso. Então, na época eu escolhi, eu queria trabalhar aqui no Oeste, né? É uma região que eu gosto muito, tanto que não saí daqui até hoje. Que bom. Mas comecei por Concórdia, né? Foi a cidade que eu comecei, fiquei 2 anos e pouco lá, quase 3 anos, como promotor substituto daquela região, daquela circunscrição, né? Que abrange ali Concórdia, Itá, Ceará e Pumirim. Então eu fiquei nesse período até promover. A promoção no caso, a minha promoção para Pinhalzinho, né, que foi em 2016.
Então, desde 2016 eu atuei em Pinhalzinho 3 anos e agora 3 anos e pouco em modelo. Que eu acabei removendo ali em 2018. E quem quer seguir nessa profissão aí? Qual que é o principal conselho, assim? Bom, a primeira vocação, né? Eu acho que toda profissão, seja de médico, seja de engenheiro, seja de jornalista, seja de professor, né? Tem que ter vocação, porque é isso que vai te sustentar. Não é pelo dinheiro, não é pelo status, não é pelo cargo. Eu acho que tudo isso passa, né? Isso tudo fica de lado. Em algum momento. Sim. Por mais que te deslumbre, em algum momento vai passar. Agora, a vocação, esse sentimento de buscar aquilo que você realmente deseja, aquilo que você acredita, um ideal maior, isso não passa. Do porquê eu faço isso, né? Porquê, exatamente. Então, isso é o que nos sustenta, né, em momentos difíceis, momentos de crise institucional, momentos de crise... enfim, que a gente naturalmente passa em todas as profissões, né? Então, primeiro é vocação, é aquilo que eu quero para minha vida, né? E o que eu vou fazer com isso, né? E segundo é muito estudo. Acho que não tem receita melhor que essa, né? Acho que essa é a receita. Muito estudo, muita dedicação, né? Foram anos aí de estudo, tanto na faculdade que eu já aproveitei. Eu sabia, metade da faculdade eu já tinha, né, consciência daquilo que eu queria, então eu já ia me voltando a estudar temas afetos ao Ministério Público, a conhecer o Ministério Público. Trabalhei, como disse, como estagiário, né, quase um ano de forma voluntária, né, por amor à camisa. Foi muito bacana, muito bom, aprendi muito na época o que é atender o público, o que é um processo, os casos que são trazidos ao Ministério Público, qual é a função do Ministério Público, a atuação na área criminal que eu aprendi a amar nesse período, né? Tribunal do Júri. Então, isso é muito importante, né? Essa experiência, aliado com muito estudo, muita teoria, né? Então, acho que são isso. Não tem essas dicas. E tu necessariamente vai ter dificuldades, vai reprovar no primeiro concurso. Eu ia dizer, não desistir, porque 5 anos, a gente é acostumado com a coisa a curto prazo, né? Você ficar 5 anos em busca do teu sonho é uma coisa que tem que ter persistência, né? Isso é fundamental. Né? Como disse, alguns conseguem passar antes, né? Outros não, outros demoram mais tempo, né? Mas é você não desistir. Eu sempre falo, o pessoal que faz concurso público, a gente ouve falar muito que entra numa fila, né? Aqueles que começaram antes, eles estão na frente da fila. E a vez deles, é muito provável que vai chegar mais antes que você, antes né? que você. Mas você vai estar aí. Né? A certeza que você não vai passar é que você sair da fila. Né? Então, você tem que ajustar, né? Estudar com dedicação, com estratégia, né? Buscar realmente entender aquilo que está fazendo, conhecer, aprender com os erros, que vão ser muitos, né? Erro de estudo, erro de prova, erro de preparação, né? Mas é uma jornada bonita, assim, bacana. Imagina. Vamos falar agora de Tribunal do Júri, que eu sei que o pessoal em casa tem muita dúvida sobre isso. Edson, quais os crimes que são julgados, então, no Tribunal do Júri? Que tipo de crime que é? Sim. Bom, o Tribunal do Júri, como se sabe, é um clássico da justiça, né? É um fórum de julgamento não existente só no Brasil. O Brasil tem um método que é para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, todos os crimes praticados de forma geral, crimes contra o patrimônio, furto, roubo, crimes de fraude, são julgados pelo juiz comum, o juiz togado, né? O juiz que faz concurso para julgar. Agora, a Constituição, por uma opção constitucional, elegeu que os crimes dolosos contra a vida, ou seja, aquele onde quando há intenção de matar, ele tirou do juiz comum, do juiz togado, né, e passou para o júri, para o Tribunal do Júri. Então, esses crimes contra a vida, homicídio, aborto, né, esses crimes que há intenção de matar, intento de suprimir a vida humana, eles são tirados, né, por opção constitucional do juiz togado e passa para o julgamento para o Tribunal do Júri. Entendi. Então, ele tem um rito onde ele vai até uma altura perante o juiz togado e ali ele faz uma análise preliminar, ou seja, se realmente
há indícios de que esse crime seja contra a vida, se há materialidade, se ele faz um juízo preliminar, né? E a partir daí, então, encaminha para o júri, onde de fato que ocorre o julgamento do mérito da causa. Basicamente, se a pessoa, né, foi quem matou, se realmente houve o crime, e se houve a intenção, em que circunstâncias foi, e decide, né, em votação simples, sim ou não, né, se a pessoa merece ser condenada ou não. Basicamente é isso, né? Então, é uma opção, que é uma opção, que eu falei, é um clássico da justiça, né? Muitos criticam o tribunal do júri, né? Pelo contrário, eu sou um apaixonado pelo tribunal do júri, um defensor, porque é a comunidade, é a sociedade julgando o seu semelhante. Isso que eu ia perguntar. Então, você acha que isso é eficiente, é eficaz a esse tipo de justiça, promotor? Eu penso que muito. Como disse, é um clássico da justiça, né? E os clássicos, eles têm razão de ser, né? Não foi inventado aqui, não foi inventado por nós, né? E é a sociedade. Eu sempre falo nos júris, eu costumo falar que muitas vezes o cidadão critica a justiça. Com razão, muitas vezes, né? Sobretudo decisões de tribunais superiores que afrontam aquele sentimento natural do ser humano, do cidadão, aquilo que é o bom senso, né? Por exemplo, devolver um helicóptero para um traficante do PCC. Isso não parece nem um pouco de justo, né? Mas eu sempre falo que o cidadão, quando se indigna com isso, ele tem no júri, na opção, no modelo constitucional do júri, ele tem a opção de julgar. E não é julgar qualquer caso, são os casos graves, os casos que abalam a sociedade, né? Os crimes contra a vida, eles são naturalmente aqueles que causam um abalo maior. Então é o cidadão julgando o próprio cidadão. Então ele tem razão de ser, né? Por isso que é importante, né, a manutenção e o julgamento pelo júri. E aí, o papel do promotor no júri? Qual que é? O que o promotor faz lá para a gente entender um pouquinho? Sim. Quem já assistiu aí algum filme onde sobretudo os filmes americanos, né? Lá o modelo é um pouco diferente em relação à composição e também aos julgamentos. Mas o papel do promotor, naturalmente, é vinculado à acusação, né? O promotor de justiça, muito embora não seja isso uma obrigação, né? Até porque o próprio nome do cargo já diz promotor de justiça, a gente não busca acusação sempre. Muitas vezes, no início do processo, há alguns elementos que indicam que há um acometimento de um crime, mas durante o processo as coisas se alteram, né? E não havendo certeza, é obrigação do promotor de justiça pedir absolvição. Mas, naturalmente, isso são casos excepcionais. Até porque quando se chega, por exemplo, a um tribunal do júri, há ali uma peneira feita, primeiro, pela polícia, onde houve um inquérito policial, houve um indiciamento, primeiro. Segundo, há uma denúncia, né, do promotor de justiça, a defesa, há uma análise de uma sentença de pronúncia do juiz, ou seja, há uma peneira. Se são casos absolutamente inviáveis, esses casos nem vão ao tribunal do júri. Então, de regra, isso é uma regra, o promotor de justiça sustenta a condenação, ou seja, a acusação. Certo. Né, de regra isso. Nada obstante que ele possa, como de fato já aconteceu comigo, eu, havendo dúvida, eu pedi absolvição. Olha isso acontece. Né? Mas de regra, a essência do promotor de justiça, a essência do Ministério Público é a condenação. Por quê? Porque ele é o único órgão incumbido da acusação. Né? E a acusação, ela não pode ser feita por outro órgão, senão o Ministério Público. É o dever constitucional na defesa da sociedade, na defesa da vítima, e isso às vezes não é de forma muito bem compreendida, porque ao mesmo tempo que há acusação, há a defesa, e de fato a defesa tem o seu papel também, né, de defender dentro daquele jogo democrático do processo, né, onde um acusa, o outro defende. Mas sem acusação, não há tampouco defesa, né? E sem acusação, quem fica no fim das contas sem defesa é a própria sociedade, a própria vítima. Então, quando a gente atende, às vezes, a família da vítima na promotoria, ela vê no promotor de justiça a figura do seu advogado, o seu defensor. Isso, às vezes, não é... Isso
isso é algo, muitas vezes, íntimo da atuação do promotor. Atender, por exemplo, a família da vítima, que vem buscar uma orientação, onde perdeu um filho, perdeu o marido, ou perdeu um ente próximo, e quer saber o que vai acontecer, informações do processo. Então, isso só o promotor tem esse contato, né? Então, o papel da acusação é um papel fundamental para a sociedade, para o Estado de Direito, e faz parte da função do promotor de justiça. Você falou agora que você atende as famílias das vítimas e tem esse contato. Depois de tanto tempo, né, já quase 10 anos atuando, tem ainda alguma situação que mexe contigo, que te comove? Ou você, assim, consegue levar de boa os processos? Como é que é isso? Não, naturalmente, com a experiência, a gente vai ficando um pouco acostumado a lidar com situações difíceis. Afinal de contas, ninguém vai ao fórum para dizer que está tudo bem. Está tudo certo, né? Naturalmente, cada processo tem uma situação de dificuldade. Né? Cada processo tem uma disputa, ou cada processo tem um lamento, cada processo tem uma situação de dificuldade, seja de família, seja de infância, ou seja criminal, né? Que são situações que naturalmente trazem mais dor às vítimas, às pessoas lesadas, né? Mas, naturalmente, o promotor de justiça é um ser humano. Né? A gente, assim como o médico é acostumado a tratar de pacientes machucados, inevitavelmente, em algumas situações, ele é tocado pela gravidade do fato. Então, naturalmente, isso acontece com a gente também. Né? E a gente é tocado pelo caso, pela dor e o sentimento da família, que muitas vezes sofre muito com a dor do crime, né, com o peso, com o fardo, e espera na justiça, na atuação do promotor de justiça, a busca, o conforto mínimo, né, o conforto de justiça, aquele sentimento de justiça que só vai fechar, só vai encerrar com o julgamento do caso. Então, normalmente nos processos de júri, quando se demora, quando se delonga para entregar a justiça, ou seja, encerrar aquele caso, fica essa ferida aberta, né, no coração das famílias, e esse sentimento ele é encerrado no momento do julgamento. Né? Então, isso naturalmente nos toca. E essa disputa entre, de um lado, a dor da família, do outro lado, né, a pessoa que cometeu o crime, que também naturalmente tem família, sofre também, mas foi por uma escolha dele. Né? Eu sempre falo que o crime é escolha. Assim como escolhemos hoje estar aqui fazendo esse podcast, algumas pessoas decidir nesse mesmo horário praticar crime. Então, crime é resultado, é consequência de escolhas pensadas. Né? Muito embora reconheçamos, a família do criminoso sofre, né? E a sociedade como um todo paga por isso. Com certeza. Aqui na nossa região, quais os crimes mais assim reincidentes que vão a júri assim com mais frequência, Edson? Basicamente, tentativa de homicídio e homicídio. Esses são os júris, os casos que mais acontece, corriqueiros, né? Que vão a júri. Então, isso acontece, infelizmente, seguido. Crimes vinculados ao tribunal do júri dessa natureza. Né? Tentativa de homicídio, briga, enfim, feminicídio ocorre, infelizmente, tentativa de feminicídio, né? Brigas de bar que acabam evoluindo para situações dessa natureza, brigas envolvendo o tráfico, isso infelizmente já está chegando até nós. Que coisa, né? Envolvendo algumas situações envolvendo facção, e isso causa uma situação muito preocupante para a sociedade. Né? Isso é uma realidade que nos chega, né? Que a gente vê às vezes na televisão, áreas mais populosas, que é uma realidade já há muito tempo, infelizmente. E essas situações estão, né, gradativamente chegando ao interior, as áreas mais pacatas, né? Onde o crime anteriormente eram crimes mais, digamos assim, mais tradicionais, brigas que, de certa forma, muito embora seja crimes, todo crime tem a sua característica, essa nova violência, ela se sobrepõe, né? Porque ela atinge de forma indistinta a sociedade, isso atinge
a coletividade como um todo, né? Quando a gente fala, põe em xeque aí a ordem pública de forma muito, muito grave. Tá certo. Qual a área criminal que você mais gosta dentro da promotoria? Sim. A área criminal é a área que eu me dedico, a minha dedicação dos estudos, as minhas leituras, sobretudo a área de segurança pública e tribunal do júri. São essas minhas duas paixões. Que legal. Falando de júri, tem júri que é bem longo, né? Qual que foi o mais longo que você participou? Lembra? Sim, eu já fiz alguns júris na carreira, inclusive foi aqui em Piauzinho. Acho que foram 2 júris que se estenderam até o sábado. Então, 2 júris que acabaram se prolongando, porque o júri às vezes tem algumas peculiaridades. A gente tem, de regra, a instrução em plenário que a gente faz, né? Que a gente chama. A instrução em plenário é ouvir as testemunhas do fato, ouvir os policiais, ouvir os peritos, eventualmente arrolados para prestar testemunho em plenário, ouvir a vítima, se viva, ouvir, interrogar os acusados. E isso, às vezes, demora, né? Pela complexidade do caso, pela circunstância, pelo número de acusados. Então, tudo isso influencia no tempo do júri. E, naturalmente, depois há os debates, né? Os debates entre acusação e defesa, que também, por vezes, demoram, né? Dada a complexidade do caso, dado as situações de fato ali de cada caso. Mas foram 2 ou 3 júris que foram até o sábado. Mais longos. E aí, a gente vai falar agora um pouquinho das condenações do Brasil, promotor. É uma coisa bem polêmica, porque as pessoas estão sempre com aquela sensação de que não é que chega aquilo, né? Para você, elas são satisfatórias as condenações ou elas não botam medo nas pessoas que cometem crime? Bom, para começar nesse ponto, a gente tem que necessariamente partir do pressuposto de que o Brasil é um país muito criminoso. O Brasil é um país no ranking mundial que mais mata, em números absolutos. Caramba. E isso é um recorde muito, muito preocupante. E se pegar aí as últimas 2 décadas, os números de homicídio cresceram de forma assustadora. Então, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa muito séria está acontecendo com o nosso sistema de justiça, com a nossa sociedade, que permitiu essa evolução gradativa dos crimes mais graves. Né? E o crime de homicídio, ele é um crime que indica o nível de segurança, porque inevitavelmente gera um óbito, um cadáver. Então, o risco de cifra negra, que a gente chama, ou de não contar aquele crime, ele se reduz muito, porque inevitavelmente vai ter o cadáver, né? Se encontrado. Muitas vezes não é encontrado, né? Enfim, esse é o ponto de partida. Nós temos um país que mais mata no mundo. Logo, o nosso sistema de justiça, ele não está dando conta disso, porque o nível de criminalidade só aumenta, com alguns recuos pontuais, mas esse é um fato muito preocupante. Né? O sistema de justiça, quando a gente vai analisar, por exemplo, as penas do Brasil, a lei de execução penal no Brasil, a gente percebe que, em comparação a países sérios, a países que realmente levam a sério a justiça, países de primeiro mundo, países democráticos, países que realmente têm um sistema de justiça sério, as nossas penas são ridículas. A nossa execução penal, ela é muito frouxa, né? E permite, por exemplo, um sujeito que matou, em pouco tempo, estar na rua, um sujeito que traficou, em pouco tempo, está na rua de novo. Então, esse é o grande problema da nossa justiça, né? Primeiro, nós temos leis muito brandas e a execução penal é muito fraca, permitindo, então, esse tipo de progressão muito rápida, onde ele deveria estar preso e ele está na rua novamente. E isso acaba gerando esse alto número de crimes, de reincidência. Isso, naturalmente, incentiva a prática criminosa. Então, quando tu me pergunta se o criminoso ele se preocupa com a justiça ou ele tem medo, ou ele né? teme a justiça, olha, eu sou inclinado a dizer que no Brasil isso não acontece.
né, com raras exceções, porque a pena aplicada de forma branda, ela é um incentivo ao crime. Determinado crime é como se fosse fazer uma referência a um remédio. Determinada doença, ela implica um determinado tratamento. Se a situação é grave, recomenda-se a UTI. Se a situação é de uma dor de cabeça, recomenda-se paracetamol, uma Neosaldina, ou algo assim. Então, quando se tem uma situação no Brasil onde facções, por exemplo, criminosas, né, a título do PCC, por exemplo, que já é uma máfia, considerada máfia, né, acaba se expandindo desta forma, onde o tráfico de drogas é tratado como algo já a ponto de liberar, como está se tratando hoje ali em relação às drogas pelo Supremo, isso naturalmente incentiva a criminalidade, né? Então, esse índice de reincidência é muito alto. Se pegares a ficha desses criminosos, elas vão apontar muitos crimes anteriores. Logo, se a lei fosse dura, se a lei fosse severa, e se a execução penal fosse cumprir a sua missão de retirar da sociedade aquela pessoa que se inclinou para o crime, naturalmente esses crimes posteriores não haveriam de ser cometidos. E aqui, isso a gente fala em tese, às vezes não fica muito claro, mas a gente pode trazer um fato que aconteceu recentemente aqui, que inclusive botou a sociedade aqui de Pinhalzinho região meio que empolvorosa, em razão de um sujeito que praticava furtos aqui, e que acabou sendo preso novamente esses dias numa cidade que acho que foi Palmitos. Esse sujeito, desde que eu cheguei aqui, ele praticava furtos, e em razão dos muitos furtos, ele foi preso algumas vezes, né? E recentemente ele estava preso e acabou saindo numa saída provisória, uma liberdade, aquelas semaninhas que falam, né? As saídas temporárias. Obviamente ele não voltou, porque a vida dele é praticar crimes. E nesse período que ele esteve solto, ele fez aquilo que ele sempre fez, praticou furtos, diversos furtos em Nova Erechim, furtos em Modelo, furtos em Pinhalzinho, até que cedo foi preso com uma situação lá de furto e acabou voltando para a cadeia. Ou seja, num caso simples desse, a gente percebe que o sujeito que está solto e deveria estar preso, ele tende a reincidir. Não está nem aí, né? Não está nem aí, exatamente. Ele tende a reincidir e a praticar crimes, né? Então, muito embora hoje se critique muito, infelizmente, injustamente, né, porque o Brasil se prende demais, tem essa conversa muito difundida, o que é um absurdo, porque num país onde se tem o maior índice de assassinatos do mundo, o nosso ranking prisional não é o maior do mundo. Deveria ser, né? Mas não é. No mundo estamos lá em 41º no ranking de prisões. Ou seja, outros países prendem muito mais. E por isso, certamente, tem mais ordem, evidentemente. Né? Então, esses casos simples, a gente percebe que a função do sistema de justiça, a função do direito penal, a função da lei de execução penal não está sendo cumprida. E a gente bota na rua o sujeito que deveria estar preso. E quem paga essa conta é o cidadão, né, que vai ter os seus bens subtraídos, a sua família vai ser posta em perigo, né, o traficante que deveria estar atrás das grades sai em pouco tempo e vai fazer o quê? Vai trabalhar licitamente? Não. Ele vai voltar, ou seja, a tendência é que ele vai voltar porque a resposta do Estado foi muito branda para ele. Então ele faz a conta. E os criminosos mesmo, eles agem assim, fazendo a conta. Risco, né? Cálculo e risco, assim como um sujeito... Uma empresa. Né? Ele faz essa análise, que, inclusive isso a gente estuda bastante, que é a economia do crime. Ou seja, ele faz essa análise, se vale a pena. Então, o sujeito hoje, uma conta simples, o sujeito hoje vai fazer... vai trabalhar um diarista. Quanto que ele ganha? Sol a sol, trabalhando na roça.
né? Ou servente de pedreiro, vai ganhar o quê? R$150, R$100, R$150. Um sujeito que vai praticar crime, ele vai furtar um celular, em 5 minutos, ele vai tirar um proveito, talvez 10 vezes maior que aquele. Claro que isso é uma opção. Uma opção, uma escolha, de novo, o que tu falou, né? Tudo é escolha. No crime, tudo é escolha. É opção, é análise, é cálculo. E quando ele percebe que a chance dele ser preso, E ficar preso, né? Primeiro, a chance dele ser identificado é muito baixa. A chance dele ser preso é muito baixa. E a chance dele ficar preso, então, é muito mais reduzida. Então, ele faz a conta, né? O sujeito que não tem os freios morais, né, criados em ordem pela família, pela igreja, pela sociedade, pela escola, né, ele se envereda e é incentivado pelo Estado, infelizmente. Né? A justiça criminal, nesse ponto do Brasil, é falha porque age de forma branda em relação a isso. E não te dá um desânimo de ver isso? Luta todos os dias, tá lá, né? Vamos fazer o certo, e daí você olha esse cenário assim, você como profissional, como promotor. A indignação certamente vem, ela é constante, né? Mas desistir não é uma opção, né? A gente tem a nossa função para desempenhar. Ainda há muitos bons juízes, é bom que se diga, muitos bons tribunais que realmente se preocupam com a sociedade, muitos bons policiais, muitos bons delegados, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Nós trabalhamos aqui em Santa Catarina, e isso é bom que se diga, numa verdadeira ilha em relação à segurança pública. Nós temos aqui uma segurança pública a segunda melhor do país. Que legal. Então, ainda, né, muito embora soframos com a violência, ainda em relação a outros estados do país é muito menor. Então a gente pode respirar um pouco, né? Mas inevitavelmente essas ondas de criminalidade, essas ondas de relativismo que nos assombram, elas vão se espraiando, né? E acabam tomando conta. Isso chega, né? Chega nas instituições, chega nas escolas, chega na sociedade de forma geral. Isso preocupa bastante. Mas a função do promotor, a função do Ministério Público é justamente essa, né? Proteger a sociedade, combater a criminalidade, né? Em todas as suas vertentes, seja a macrocriminalidade, né? Que são as facções criminosas, e isso há uma atuação do Ministério Público em nível nacional, mas diga-se em Santa Catarina, por exemplo, com recentes atuações aqui de São Miguel, de colegas de São Miguel do Oeste e do GAECO, onde foram duas atuações sensacionais, assim, espetaculares, com mais de 200 de criminosos de alta periculosidade presos, né? Um enfrentamento muito grande que é feito pelo Ministério Público, assim como outras instituições parceiras. Então, acho que é assim que tem que ser, né? Para que a gente consiga manter a ordem numa sociedade, para que consiga preservar, né? Defender o cidadão que trabalha, que busca a proteção da justiça. Tá certo. E agora falando de ressocialização, Edson, você acredita que isso possa existir? De alguém que ficou preso lá na cadeia e vai voltar e vai melhorar, vai mudar de vida? Não, eu acredito, veja bem, eu acredito no ser humano, na recuperação do ser humano. Isso é uma vertente cristã. Né? Acho que o ser humano tem a opção, a escolha de se converter do caminho errado para o caminho do bem. Isso é absolutamente possível. Mas o que a gente busca, a história de pecado e conversão, né, e castigo, enfim, aquela noção que a gente tem muito bem por ser um país cristão. Agora, no âmbito da justiça, a gente tem que perceber algumas coisas anteriores. Primeiro, né, a todo crime, né, segundo o Código Penal, corresponde uma pena. Então, o que é essa pena? A pena é um castigo por um pecado, por um crime cometido. Logo, essa pena, ela corresponde ao crime e logo ela tem que ser aplicada.
O que a gente vê no âmbito quando se trata de prisões, de sistema carcerário, a gente vê isso muito na imprensa, porque o Brasil prende demais, porque eles vão aprender na escola da cadeia, eles entram lá anjos e saem demônios, saem escolares. A gente vê muito isso, né? É uma grande enganação, no fim das contas. Porque, primeiro, vamos lá. Primeiro, ele cometeu o primeiro crime dele não na cadeia. Na sociedade, né? Na sociedade. Ou seja, ele estava no ambiente social e cometeu o primeiro crime e foi levado à cadeia. Então, primeiro, não é a cadeia que gera o crime. É a escolha do cidadão livre que leva ele para a cadeia. Primeiro ponto. Segundo, as funções da pena. As funções da pena. Isso é bem importante. Bem importante. Por quê? Primeiro, o castigo pelo cometimento de um crime, ele vem com uma primeira função da pena. Crime e castigo. O sujeito cometeu um crime, ele vai ter necessariamente o castigo do Estado dentro daquela ordem legal para o crime cometido. Então, esse é o primeiro. A primeira função da pena é o castigo. Segundo, a segunda função da pena é servir de exemplo, ou seja, de meio dissuasório, para que aqueles outros cidadãos que estão inclinados à prática do crime, eles vejam pelo exemplo, e a gente age muito pelo exemplo, ou deveria agir pelo exemplo, de que, olha, o sujeito cometeu o crime, ele foi preso tantos anos. Então eu não vou fazer também, Eu não vou fazer isso, porque é uma escolha. Lembre-se bem, é uma escolha. Então eu vou fazer outra coisa. Segunda função da pena. Terceira função da pena. Terceira função da pena é, em terceiro lugar, terceira função da pena é o meio incapacitatório. Ou seja, tu vai incapacitar aquele sujeito, por exemplo, que estava cometendo diversos furtos, esse sujeito que estava aqui aterrorizando a região, furtando todo dia. Ou seja, a única maneira, veja bem, a única maneira desse sujeito parar de cometer crimes é incapacitando ele. Ou seja, é tirando ele do meio social, porque ele não tem condições de viver no meio social, e levando para um ambiente de cárcere. Então, esse é a terceira função da pena. E nós temos aqui a quarta função, que é a última função, que é justamente a função ressocializadora da pena. Então, no quarto lugar, no quarto nível, nós temos a opção. E aí não é do Estado. Porque veja bem, todas as outras é decisão do Estado. Você tem que ser punido, você tem que servir de exemplo aos outros e você tem que ser incapacitado. Todas essas decisões são estatais pelo cometimento do crime. Ou seja, são aplicáveis, ou deveriam ser, automaticamente. A última opção é a opção individual do sujeito. Ou seja, o sujeito tem que ser ressocializado, ou ele pode ser ressocializado. Porque nenhum Estado, nenhum agente do Estado, e o Estado não tem essa condição de ressocializar o sujeito se ele não quiser. Porque, da mesma forma que o cometimento do crime é uma opção, uma escolha, um ato individual do ser humano, a opção pela ressocialização, a opção pelo arrependimento do crime que fez, o arrependimento individual, né, profundo, sincero, de seguir um caminho ou converter aquele caminho errado para um caminho certo, é uma opção dele. Só que veja bem, olha o grande equívoco que se comete no Brasil. Eles afastam, de forma geral, eles afastam as três opções primeiras, punitiva, dissuasória e de incapacitação, e elevam a opção da ressocialização para o primeiro como se fosse ponto, o topo, né? Como se fosse em primeiro lugar. Mas aí você eleva a primeira opção uma escolha do indivíduo. Isso é um absurdo. Isso é o maior absurdo que se comete quando se fala de ressocialização de criminoso no país. É uma decisão dele. Logo, estamos todos sujeitos a vingar essa decisão, estamos todos sujeitos a uma decisão daquele que enveredou pelo caminho do crime e ficamos à mercê da decisão individual dele de se ressocializar. Isso é o maior absurdo que se fala e tem que ser esclarecido. Pode ressocializar, mas Pode. Primeiro vai cumprir o que fez, né? Exatamente. E veja bem, e mais um detalhe.
a pena aplicada pela metade ou não aplicada, ela serve de incentivo, como já falamos antes, à prática do crime. Ou seja, só o cumprimento da pena, ou seja, só o castigo, só o remédio amargo que a gente chama, só o remédio amargo vai curar na alma daquele sujeito e ele vai ter a condição de cumprir o débito dele com o Estado e depois, cumprido esse débito com o Estado, ele vai ter essa possibilidade de, querendo, escolha novamente, né? Livre arbítrio de voltar a ser um cidadão de bem ou continuar na vereda do crime. E outro assunto polêmico sobre condenações é a pena de morte. Nós não temos no Brasil, mas a gente vê muito, nós que trabalhamos com a imprensa, quando tem um caso horrível assim, o pessoal, merecia ter pena de morte no Brasil. O que você pensa sobre isso? Esse é um tema bastante polêmico, desde a faculdade, né? Isso aí é um ponto bem polêmico. Primeiro, vamos falar primeiro do nosso parâmetro legal, né? Porque a gente, enquanto Ministério Público, enquanto advogado, enfim, todo mundo que lida com os juízes, todo mundo que lida com o sistema de justiça, muito embora em situações diferentes, cada um dentro da sua função, cumprindo a sua atribuição, todos eles tratam com a mesma lei. Certo. Estudam basicamente os mesmos códigos e muitas vezes os mesmos livros, as mesmas doutrinas. Claro, cada um defendendo o seu ponto de vista, a sua missão institucional, né? Mas pela Constituição não se permite, né? Salvo em tempo de guerra. Então, em tempo de guerra... Não sabia disso. Então, nós já temos uma exceção. Né? Em tempo de guerra é proibido. Lá pelo Código Militar é permitido a pena de morte. Então, tem essa exceção, né? Mas, enfim, só em tempo de guerra declarada. Tá. Salvo o contrário, não. Mas o fato é que a pena, veja bem, a pena, ela deveria ser proporcional ao crime. Né? Proporcional ao crime. Então, veja bem, a gente volta de novo naquela discussão de que uma pena não aplicada ou uma pena branda, ela não vai servir ela não vai ter o poder curativo, como um exemplo de um remédio, para aquela mazela do criminoso. Então, quando eu tenho penas no Brasil, e eu tenho penas no Brasil, a grande maioria das penas no Brasil são brandas. Nós temos, inclusive, uma cultura no Brasil que nós temos a pena, por exemplo, homicídio simples, 6 a 20. Nós temos a cultura da pena mínima. Ou seja, não é uma cultura de pena máxima. Eu tenho um intervalo de penas onde normalmente o sujeito pega a pena mínima. Em que o sujeito que mata, por exemplo, fica um ano, pega regime semiaberto, em um ano e pouco, tá na rua. Ou seja, é uma situação muito séria. Se coloque no lugar, e eu sempre me coloco no lugar da família. Né? E se fosse com uma família minha? E se fosse com um amigo? Né? A gente tem que se colocar. Isso é extremamente importante. Como que fica? Né? Que sentimento que eu ia guardar? Né? Isso causa, inclusive, revolta nas famílias, às vezes até a opção de buscar um justiçamento privado, quando o Estado não cumpre a sua missão, que é aplicar a pena devida, a pena justa. Isso gera sentimentos de indignação no cidadão de bem. Então, primeiro, a pena deveria ser proporcional. E não é o que ocorre. Né? Não é o que ocorre. Mas, respondendo à questão da pena de morte especificamente, nós temos exemplos de países democráticos onde é plenamente aplicado a pena de morte. Então, é uma opção, né, democrática, é uma opção que pode ser adotada. Acho que no Brasil, infelizmente, não tem, né? Porque é vedado, né? Mas falando em tese, em linhas mais amplas, né, a gente tem que considerar isso, que países democráticos a adotam, né? Ou pelo menos perpétua. Né? Isso, perpétua então, também. Então, não se fala em prisão de morte, mas se fala em prisão perpétua, o que também é uma prisão vedada pela nossa legislação. Então, tudo isso, todas essas vedações, todas essas regalias, todas essas
essas interpretações que cada vez mais, sobretudo dos tribunais superiores, e acabam se irradiando o Brasil afora, tudo isso, né, leva a um sistema de justiça fraco, frágil, e que isso inevitavelmente deságua, né, e aí somado a outras questões culturais, né, que se imbricam nessa discussão toda, porque o fator criminoso, as questões criminais, elas são influenciadas por outras questões também, não só da justiça. Sim, sim. Né? Mas, inevitavelmente, a justiça, nesse ponto, ela é frágil. Né? Isso é uma crítica que eu faço sempre, né, nos júris, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, porque a gente percebe isso. Né? E não é eu que falo, muitas pessoas têm essa compreensão que acaba por gerar um sentimento de impunidade, e isso inevitavelmente acaba aumentando e incrementando essa sensação de impunidade para os criminosos. Uhum. Infelizmente, né? Agora vou falar de coisa boa, né? Já falamos bastante coisa ruim. Algum fato que te marcou aí na tua carreira, nesses 10 anos que tu lembra? Alguma coisa assim que sempre você pensa? Pode compartilhar alguma coisa com a gente disso? Teve muitos casos, né? Muitos casos, assim... Casos felizes aí que tá... Casos felizes são... a gente não... São raros? São raros porque a gente sempre está tratando de casos tristes, na verdade, né? Uhum. Sobretudo na área criminal. Mas umas coisas... agora vamos deixar a parte criminal de lado, vamos tratar de outras áreas, infância e juventude também, que é uma área muito importante, que é uma atuação do Ministério Público, né, de cuidar das crianças, de infância, em crianças em situação de risco. Então, é uma atuação muito importante do Ministério Público, e a atuação é prioritária, né, segundo a lei. E os casos de adoção, né, são os casos muito felizes, assim, que são... Sempre falo que são audiências totalmente diferentes, porque acaba por né, uma situação muito ruim, né? Claro, depois de um processo, depois de muito bem analisado, né, os casos de adoção são realmente bastante felizes e bastante recompensador para aqueles que trabalham, porque a gente vê na prática uma criança que por vezes não tinha qualquer atenção, das mínimas atenções, ou era maltratada ou abusada, enfim, e acaba por mudar a trajetória, né, dessa vida dessa criança através da adoção. Isso realmente é bastante tocante, né, para quem trabalha, e não tem como não se emocionar de ver isso, né? E eles participam, as crianças, da audiência também? Às vezes sim, às vezes não, né, a depender da idade da criança, entendi. Enfim. Mas há um contato, porque isso é algo que demora algum tempo, né? Então há um contato muito grande, algo feito com muita técnica, muita análise, né? Enfim, do caso concreto. Mas nesses casos são bem interessantes, assim, porque altera a trajetória de vida. A história dessa pessoa, criança, né? Lá na frente, verdade. Então recompensador. Isso é muito bom. E para finalizar aqui, o que você leva de lição de toda essa profissão, de todos esses anos que se vive aí nesse meio? Qual que é a lição que você leva para sua vida? Acho que a nossa lição tem a ver com a vocação do Ministério Público, né? Aquilo que me levou ao Ministério Público, isso eu sempre me pego pensando de que as coisas mudam, né? As situações do Brasil mudam, as situações institucionais mudam, né? Mas a nossa missão é essa. A nossa missão é atuar em defesa da sociedade, né, sobretudo nessas questões de criminalidade, que para mim é um ponto que afeta muito gravemente a sociedade. Para mim é o primeiro ponto a ser enfrentado na nossa sociedade, que é a questão de criminalidade, é a questão de segurança pública. Não adianta a gente estar com uma economia forte, com uma saúde boa, com uma educação boa, e o sujeito vem ali e mata por um celular. Então não adianta, né? Então segurança pública é algo absolutamente primário,
né? As pessoas, 60, 50 mil homicídios por ano no Brasil é algo absolutamente... nem guerra tem isso. Né? Caramba. E então, a nossa vocação é essa, né? Nossa missão é essa, e espero que Deus nos dê força aí para continuar, né? Muito embora todas as dificuldades que a gente tem, né? Em questão de enfrentamento à criminalidade, cada um tem a sua missão. Espero que continuemos nessa batalha. Com certeza. Obrigado, Edson, pela sua participação. Eu agradeço. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de vocês. A gente volta na próxima sexta-feira. Até mais.